Olá, muito boa noite. Bem-vindos de volta a mais uma aula de programação aplicativos mobile e nós vamos falar sobre os fragmentos. E o que são os fragments? Eles foram adicionados na plataforma Android a partir da versão 3.0, que é a Honeycomb. Nessa versão, foi a versão que começaram a surgir os tablets, né? E o Android foi portado então para tablet nessa versão. E aí, qual era a ideia dos fragmentos? É facilitar a criação de app mais dinâmico para dispositivo com tela maior, os tablets. O que eles representam então? Como funciona? Eles vão representar um comportamento ou uma porção de interface com o usuário na Activity. Então, um pedaço da Activity vai ter um fragmento. Ele permite um reuso de código e cria interfaces mais dinâmicas. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um tablet, né? Aí eu tenho aqui a Activity. A Activity é a minha tela funcionando. E ela está dividida em dois fragmentos. O primeiro fragmento é uma lista, né, com Recycle View. E o segundo fragmento é um Image View. Então, conforme eu clico num item da lista, ele me traz aqui a imagem desse item. Então, são dois fragmentos trabalhando em separado na mesma activity. Um exemplo aqui que daria para a gente trabalhar com fragmento, né? No WhatsApp. Então, quando eu venho aqui em conversas, eu vou ter o fragmento das conversas. Quando eu clico em status, eu vou ter o fragmento dos status. E quando eu clico em chamada, ele vai ter o fragmento das chamadas. Então, a activity é a mesma, o que muda é o fragmento que está sendo anexado naquele momento. E aqui a gente tem um exemplo do reuso, né, de um fragment. O que seria o reuso de código? Vou pegar o exemplo aqui no tablet. Eu tenho uma activity só, que é a activity A, e ela tem os dois fragmentos, o A e o B. Então, a minha programação da tela, do meu view, vai estar nos fragmentos, né? No fragmento A e no fragmento B. Se eu passar isso daqui para um portátil, né, para um smartphone, sem ser para um tablet, né, eu teria aqui eu poderia fazer uma activity A contendo o código já feito nesse fragmento A e uma activity B contendo um código feito no fragmento B. Então, quando eu clicar num item do fragmento A, ele vai dar um start na activity B, que consequentemente ela atualiza o fragmento B. Ao invés de eu fazer um view todo para activity B, mais um view todo para activity A, eu faço um reuso dos fragmentos aqui. Eu só coloco que a activity A por inteira, ela tem o fragmento A e o B tem o fragmento B. E aí eu programo esse start. Quando eu clico aqui, eu programo o start da activity B. Então, assim que vai funcionar um exemplo de reuso. Então, para falar um pouquinho de fragmento, seria isso. E agora a gente vai para o código para programação dos fragmentos e mostrar como que ele funciona na interface gráfica. Continuando a parte dos fragments, então agora nós vamos fazer a montagem do layout e a codificação. Eu já iniciei um projeto novo aqui no meu Android Studio. Eu deletei o Hello World, o TextView. O que eu vou fazer? Vou colocar uma guia. Então, vou inserir uma guideline vertical. Se eu clicar aqui, ó, eu mudo o sentido da guia. Então, vou pôr em porcentagem e marcar aqui 50%. Por quê? Eu vou adicionar um botão e vou adicionar outro botão. Esse botão aqui, eu vou colocar ele no topo, na direita, na esquerda. E eu vou marcar ele com a constraint dele até a guia. E a mesma coisa eu vou fazer com esse. Ó. E à esquerda, vou fazer a constraint dele até a guia. Aqui, eu vou colocar que o width dele, eu vou deixar 0 nos constraint, porque eu quero que ele pegue o tamanho inteiro.
E o if dele aqui eu vou pôr match constraint. E esse segundo botão a mesma coisa. Vou deixar tudo zero e colocar match constraint. Então se a gente chegar mais perto aqui, ele vai estar dessa forma. Ok? Então esse primeiro botão, eu vou pôr o texto dele aqui de conversa. E o segundo de contatos, né? Seguir a ideia do WhatsApp, né? E aqui no conversa, eu vou mudar o fundo dele. Vou vir aqui em color. E aí eu vou pôr o primary da mesma cor da barra. E o contato também, ó. Color, primary. O texto, o text color, eu vou vir aqui em color e eu posso digitar aqui o white, né? E ele vai trazer o branco da versão do Android. E aqui a mesma coisa. Ok? A linha aqui é só para a gente poder fazer as constraints ali. Ela não aparece, né, no aplicativo. Ela é só guia. Então eu vou dar um... Vamos rodar isso aqui, vamos ver como é que está ficando. Então aqui eu estou com os dois botões. Eu poderia fazer com uma tab bar, mas no caso a gente vai estar trabalhando por enquanto com os botões. E aí a gente consegue ver aqui que tem uma linha, né? Tem como tirar essa linha aqui. Como que eu faço isso? Vou lá no meu código Java, aqui no onCreate, eu vou usar isso aqui, ó, get support. Por que suporte? Porque a gente está trabalhando com uma activity compatível, né? Com versões anteriores, né? Então por isso que eu estou usando a suporte. Então vou pegar a minha action bar. A minha action bar é a barra, é essa barra aqui, né? A barra de ação. E que ela tem aqui as opções de pôr os 3 pontinhos, né? Pôr o menu, voltar, tudo aquelas barras de ação, ela fica aqui. Então eu vou pegar a minha get support action bar e vou usar esse método aqui, ó, set elevation. Vou pôr 0. O elevation é ele que faz essa elevação aqui. Se eu aumentar ele, ó, vou colocar 15 aqui, vamos ver. Vamos ver se vai dar tanta diferença. A gente consegue ver que ele muda um pouco a elevação ali. E se eu pôr 0, ele tira a elevação. Então fica como se fosse uma barra só, né? Já fica um design bem interessante aqui. Ok? Então vamos lá. E para mim trabalhar com os fragmentos, como que vai funcionar então? Então aqui, deixa eu diminuir aqui. Quando eu clicar em conversa, eu vou abrir um fragmento aqui da conversa. Quando eu clicar em contatos, eu vou abrir o fragmento de contatos. Tá? A activity é a mesma. O que muda são onde o fragmento que eu vou abrir, né? Então aqui no botão, esse botão 5, eu vou mudar o ID dele. Vou chamar ele de btn conversa, porque a gente vai precisar fazer o clique nele, né? E aqui eu vou chamar de btn contato. Ok? E eu vou precisar de um layout aqui, que vai estar aqui, ó, layout, vai ser esse frame layout.
ele é um container, né? Então o frame layout, eu vou jogar ele aqui, ó. Então ele vai estar dentro aqui do constraint layout. Então ele está falando que ele está sem nenhuma constrição, né? Por isso que deu o erro aqui. E a gente pode aplicar ela. Ele vai ter um tamanho, ó, deixa eu pôr aqui, alterar, vou colocar ó, 200 dp por 300 dp. Aqui, a gente consegue ver que ele é esse layout aqui. Como eu quero que quando eu clico em conversa ocupa todo o espaço dele, então eu vou criar minha constraint baseada no topo aqui, ó, nas laterais e embaixo. Só que, ao invés de eu manter ele nesse tamanho, eu vou manter ele aqui. Primeiro, a gente tem que ver o seguinte. Ó. Deixa eu diminuir isso aqui. Se eu tirar a constrição dele, está vindo no topo da tela, né? Eu poderia tirar ela aqui, remover ela e colocar ela ou num dos botões, ou colocar no topo ali e depois regularizar ela com a distância. Então, primeiro vamos fazer isso. Ó. Aqui, ao invés de dar uma altura para ela de 300, eu vou colocar Match Constraint. Então, ele vai pegar o height total da tela. E o width, a mesma coisa. Então, agora ele está com o tamanho inteiro da tela. Só que eu quero ter uma distância dos botões ali. Então, o que eu posso fazer? Pegar essa constraint ó, e aplicar aqui uma constraint. Vamos diminuir um pouco aqui. Ó. Peguei errado, peraí. Não estou conseguindo clicar exatamente nela. Vamos diminuir aqui. Vamos ver se aqui na constrição... Ele está misturando com... Vou tentar pôr por aqui. Ó. Vamos pôr 56, vamos ver. Ah, já ficou melhor. Mais fácil colocar aqui do que eu mexer ali em cima. Então, agora, aqui eu posso pôr 8 também, ó, fica legal. Ó, dá um espacinho das laterais. E 8 embaixo. Isso. Então, agora eu tenho 56 do topo, né? Então, eu saí dos botões ali, ó. Certo? Poderia colocar embaixo do botão? Poderia, mas pode ser que ele desalinhe conforme eu adiciono mais botões, né? Então, assim, fazendo da distância do topo, vai dar a mesma coisa. Se a gente rodar isso aqui, eu não vou ter nada sendo carregado, né? Olha lá. Por quê? Porque eu não coloquei ainda o que eu quero mostrar no meu frame layout. Ok? Então, os botões não tem clique ainda e eu não tenho nenhum carregamento. Vamos pegar aqui esse frame layout. Vamos mudar o ID dele. Vou chamar ele de frame conteúdo. Por quê? Eu quero aplicar os fragmentos aqui. Ok? E toda vez que ele inicializa, eu quero trazer um fragmento da conversa e um fragmento do contato. Bom, então por enquanto, a gente tem esse frame, que é onde vai ser colocado o fragmento, mas nós não temos os fragmentos, nós temos que criar. Então, vou vir aqui, criar dois pacotinhos. O primeiro pacote vai ser Activity, e o outro pacotinho, um novo pacote, vai ser o Fragment. A gente separa os fragmentos das Activities. O Main Activity eu posso jogar aqui na Activity, dou um Refactor. Então, para mim criar um fragmento, eu vou vir aqui no meu pacote, botão direito, novo, né, New Fragment. Eu vou usar esse aqui, ó, Blank. Porque já tem alguns, já com algumas coisas já implementadas. Nós vamos vir aqui no Blank, vai ser em branco. Então, ele mostra aqui que os fragmentos, ó, eles são compatíveis com a API 14. O nome, eu vou dar aqui o nome de conversa fragment. A gente mantém, né, igual activity.
A gente mantém aqui. E aí eu peço para ele gerar um layout, ele já vai me gerar um layout de fragment conversa. Então ele já gera o XML baseado nesse fragmento. E a linguagem aqui vai ser Java. Tá? Pode ser que tenha algumas outras opções se estiver usando o Android Studio mais velho, né, com a versão um pouquinho anterior. Tá? Aí, mas a gente desmarca as outras, só deixa marcado para criar o XML. Eu já vou criar mais um fragmento. A hora que eu dei o finish aqui, vamos aguardar ele gerar. Então ele vai fazer a atualização do Gradle, vai gerar todo o fragmento, porque o Android Studio atualizou, né, para 4.1, e aí o Gradle tem que atualizar também. Então por isso que ele faz essa atualização. Então aqui ele me gerou esse conversa fragment e aí ele tem a opção de uns parâmetros que ele não trazia, da versão nova, isso, né? E então ele já tem uns builds prontos aqui, ó. Por quê? Ele não deixa mais eu optar por ele não montar o fragmento com essas opções. A gente não mexe nisso, tá? Então a gente só vai trabalhar no onCreateView aqui, que é o view do fragmento, ok? Esses outros a gente não vai mexer por enquanto, tá? Então ele criou o conversa fragment, que ela extende um fragmento. Então eu poderia eu mesmo criar minha classe na mão, né? Sem fazer ele pela propriedade aqui que ele já cria tudo pronto, né? Eu poderia criar isso aqui zerado, né? Fazer na mão mesmo. Não tem problema. Eu criaria uma classe e essa classe estenderia fragmento. Ok? Então, se a gente olhar aqui, ele tem uns parâmetros. Ele até fala aqui, ó, renomear os parâmetros. Eu creio que a gente poderia até eliminar eles aqui e eliminar ele aqui desses métodos. Mas para não dar problema, vamos deixar desse jeito por enquanto, tá? E se tiver algum problema na hora que rodar, dele trazer alguma view com esses parâmetros mostrando alguma coisa, a gente elimina isso. Porque a gente só vai interessar para a gente o onCreateView. Se a gente analisar aqui, ó, ele retorna um view nesse método. E o que esse onCreate faz? Ó? Ele faz o inflate do RLayout fragment conversa, que é o XML do fragmento. Ok? Então é aqui que a gente faz o vínculo do quem eu quero mostrar no fragmento. É a mesma coisa que acontece aqui no Activity, né? Ele tem aqui um set content view que eu passo o layout activity main. E aqui no fragmento eu vou usar nesse onCreateView. Então primeiro aqui, ó, esse fragmento conversa, o que eu vou fazer? Ó? Vou trocar esse texto, vou colocar aqui, ó, conversas, né? E vou centralizar ele. Então vou vir aqui no esse text view, ele está sem nenhum ID. A gente poderia colocar aqui txt conversa, por exemplo. E esse conversa, deixa eu procurar aqui a gravity. Aqui. E eu vou centralizar ele na horizontal e na vertical. Vou deixar o texto aqui centralizado. Eu poderia ter vários botões, image view, todos os componentes aqui dentro desse fragmento aqui, né? Desse XML. Mas eu estou montando ele só para ser apresentado ele lá com o texto. Vamos pôr um fundo diferente para a gente ver que realmente está sendo alterado. Então aqui eu vou mudar o frame layout, vou mudar o background dele aqui, ó.
Esse conversa, ele é um text view. E como esse text view está com match parent, então ele está pegando o tamanho inteiro do frame layout, tá? Vou aumentar aqui para 30. Aí. Vamos pôr uma outra cor aqui no texto. Text color. Vamos ver se ele... Aí. Só para a gente ver que realmente vai estar sendo alterado lá. Além disso, eu vou criar um outro fragmento. Então, botão direito, novo. Fragmento em branco. E eu vou chamar ele de contato fragmento. Fragment, né? E aí ele vai gerar o XML para mim aqui. Então ele vai estar gerando e vai gerar da mesma forma da conversa, né? Só que diferente do conversa aqui no onCreateView, o inflate dele é no fragment contato. Se a gente abrir o res aqui, eu tenho aqui, ó, activity main, fragment contato e o fragment conversa. Então aqui o contato fragment nesse view, ele retorna o inflater.inflate retorna um view. Por isso que eu posso pôr no return direto aqui. OK? Então eu tenho o fragmento de conversa e o fragmento de contato. O fragmento de contato, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou mudar o texto aqui. Contato. Vou colocar um gravity nele. Centralizar ele no horizontal e no vertical. Vou aumentar no text view. Ah, faltou pôr ID no outro, né? Vou pôr ID nesse, ó. TXT contato. Vou depois conferir se eu pus lá no de conversa. Então, além disso aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou aumentar aqui por uma cor. Vou colocar um verde aqui. E aumentar para 30. E vou pôr um fundo no frame layout. Ó, o fundo, a cor de fundo eu mudei no frame layout, não no text, viu? Eu poderia mudar no text, né? No text view. Mas vou mudar no frame layout. Então, eu vou mudar aqui. O background. Vou pôr esse verde aqui mais clarinho, vamos ver. Aí. E aqui eu posso até pôr essa cor mais escuro, vamos ver se muda. Aí. Certo? Então, se a gente comparar os dois, ó, põe em maiúsculo, né, para ficar similar aqui o texto. Contatos. Então, eu tenho conversa. Deixa eu ver se... eu mudei aqui, ó, TXT conversa. Eu mudei o ID sim. E o contatos. Ok? Esse frame layout aqui é desse XML. E esse frame layout é do outro XML. Não confundir com o frame conteúdo, que é o que vai receber esse XML aqui. O frame conteúdo, ele vai receber o fragmento a ser mostrado. Ok? E o frame conteúdo, ele está dentro do Activity Main. Certo? Então, vamos, por exemplo, aqui, ó. O que eu poderia fazer para vincular esse text view aqui? Porque a gente poderia ter vários componentes, né? Eu manipularia ele na view. Ó. Eu poderia fazer o seguinte, ó. O meu inflate aqui, em vez de retornar direto, eu faria uma view receber esse inflate. E aí eu posso fazer só. Eu tenho aqui um text view, né? Então eu vou criar um text view aqui. Private text view. TXT conversa. E para mim fazer o find view by ID, eu não tenho o view direto, eu estou recebendo ele aqui no onCreate, né, no inflate. Então eu posso fazer o seguinte, o meu TXT conversa vai receber o view.find view by ID, similar ao que acontece lá no view holder, né? Ele vem de r.layout.fragmento conversa.
Tá dando um warning aqui, mas isso aqui tá certo, não tá com erro não. E aí eu dou um return no meu view. Certo? E aí eu poderia, por exemplo, pegar o meu txt conversa.setText, vamos alterar isso aqui. Vamos colocar conversa modificada. Não sei nem se vai caber lá, porque eu coloquei 30, né, de SP. Só para a gente ver como é que vai ficar. Então aqui, eu estou mexendo com o meu... Às vezes, pessoal, dá erro aqui na classe R mesmo, tá? Na hora de trazer o layout no Find View by ID. Eu estou trazendo de R.layout. Eu tenho ele aqui, ó, fragmento conversa. Só que ele dá erro na classe R. Mas não tem problema, tá? Se a gente rodar isso aqui, vai funcionar. Então aqui o meu txt conversa vai receber o Find View by ID. Esse view vem do inflate aqui, do mesmo layout. Ó. Nossa, eu que viajei aqui, né, gente? Ó. Pera aí, ó. Eu quero jogar o text, o meu text view, txt conversa, que tem aqui dentro desse XML, não o layout. O layout já está aqui, ó. Eu estou viajando aqui, realmente estava errado. Ó. R.id.txt conversa. Agora sim. Porque às vezes ele dá o erro no layout aqui. Por isso que eu achei que ele estava dando erro, entre aspas, à toa, né? Às vezes eu dou um... Lá no view holder, por exemplo, quando a gente coloca o inflate, às vezes ele não acha o layout. E aí ele fica acusando o erro, mas não tem. Ó. Realmente tinha um erro aqui. Então, voltando, ó, no Find View by ID, eu peguei do view que vem aqui do inflate do layout. Certo? Então, eu tenho aqui falando que esse meu view vai ser esse layout aqui, fragmento conversa. E aí, eu pego o meu text view, que eu já coloquei ele como privado aqui na classe. Ó, aqui a gente tem todos os atributos, né? Os métodos começam aqui para baixo, ó. Certo? E aí aqui eu modifiquei o meu texto e retorno o view. Antes eu estava retornando o inflate direto, né? Agora eu retornei o view. O que ele vai acontecer? Ó? No meu XML está escrito conversas. Só que a hora que ele mostrar esse fragmento, eu coloquei aqui no código Java que o meu view tem um text view, que é esse aqui, e o texto dele vai ser conversa modificada. Então, ao invés dele aparecer conversas, ele vai aparecer conversa modificada. Ok? Por enquanto, não está aparecendo nada. A gente tem os fragmentos, só que a gente não colocou o fragmento para aparecer aqui no frame conteúdo. Certo? É isso que a gente vai fazer agora. Então, por que eu criei o frame conteúdo? Porque aqui no meu activity, vamos abrir o main activity, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Primeira coisa, vou colocar os dois botões, né? btn conversa botão btn contatos. Eu tenho que criar aqui um objeto da classe do fragmento que eu quero trazer. Então vai ser conversa fragment. E o contato também, contato fragment. Certo? Para mim gerar os listeners, né? Os listeners de clique do botão e os fragmentos que eu quero mostrar. Para isso, eu vou criar aqui, para mostrar sem o clique, né? Que eu vou ter que trazer o primeiro conversa aqui sem clicar. Então, eu vou criar um método aqui,
Eu gosto de fazer método void privado, né? Eu gosto de fazer ele privado porque ele só vai ser chamado dentro da classe aqui. Vai ser carregar fragmento. É para mostrar o fragmento inicial ali. Então já vou até chamar ele aqui. O que eu vou fazer? Eu criei aqui, né? E eu tenho que instanciar. Então vou instanciar o meu conversa. Ele vai receber um new conversa fragment. E eu preciso fazer uma transação. Eu tenho que fazer uma transação. O que é isso? É transicionar qual fragmento vai ser carregado. Então, para isso, eu preciso dessa classe aqui, ó, fragment transaction. Vou criar um objeto dela. E a instância dele, ele já vem desse aqui, ó, um get support fragment manager, um gerenciador de fragmento. E é suporte por causa que ele pega de uma biblioteca de suporte para dar suporte às versões mais antigas. Ponto begin transaction. O meu begin transaction ele retorna um fragmento transaction. Então ele retorna uma transação e joga nesse objeto aqui. Agora eu posso configurar minha transação. Eu vou falar o quê? Que eu vou adicionar um fragmento. Aonde? No r.id.frameConteúdo. E que fragmento que eu quero adicionar lá? Vírgula, o fragmento conversa. E a minha transação, agora eu dou um commit para efetivar ela. Certo? Então eu crio a transação, adiciono o fragmento nessa transação. Aonde que eu quero mostrar ele? No r.id.frameConteúdo, que é esse frame conteúdo aqui, que está no meu ActivityMain. Lá eu vou mostrar o fragmento da conversa. Vamos rodar isso aqui, vamos ver se está ok. Já trouxe aqui conversa modificada. Mas por que ele trouxe conversa modificada? Porque aqui no XML está conversas, mas aqui na minha classe conversa fragment, eu coloquei aqui uma mudança no meu text view, né? É só para vocês verem que tem como eu fazer manipulação de todos os componentes que eu tiver aqui dentro desse XML, né? Então, se por um acaso eu tirar esse setText, poderia também tirar esse text view e retornar o view direto lá, igual está aqui, ó. Certo? O return do inflator. Mas eu vou retornar o view e vou manter ele aqui, só não vou alterar o setText. Se a gente rodar isso agora, então ele vai trazer o mesmo texto do XML, porque agora eu não estou mais alterando esse texto. E se eu clicar aqui, não acontece nada, porque a gente ainda não programou os botões. E para fazer isso, eu já tenho meu botão aqui, né? O que eu vou fazer? Criar um listener. Então eu vou criar aqui um private void criar listener. É isso mesmo. Listener. E eu vou criar os dois listeners dos botões. Então já chama aqui também, ó, criar listener. Eu poderia tudo fazer aqui no onCreate? Poderia, mas eu gosto de separar os métodos para deixar uma coisa em questão de manutenção mais fácil, né? Então, meu primeiro botão é o btn conversa, ponto, set on click listener, é com N só, pus com 2, ó. Deixa eu até alterar aqui. Pronto. E aqui eu passo a interface, né? Do mesmo jeito que a gente já veio fazendo. E agora ele libera o onClick. Então, quando eu clicar no botão de conversa, o que eu vou fazer? Isso aqui, ó.
eu faço a transação do fragmento conversa. E o meu contatos.setOnClickListener, new on clickListener, quando eu clicar no contatos, aí eu faço ao contrário. Eu pego o meu contato fragment, recebe no contato fragment, e aí eu faço a transação. Gero uma transação. Ponto begin transaction, do mesmo jeito. E o meu fragment transaction ponto add, vou passar para r.id frame conteúdo e eu quero que lá seja mostrado o contato fragment, que é esse aqui, né? E dou uma efetivação na minha transação. Só que aqui a gente vai ter um probleminha, tá? Porque está usando o add. O que vai acontecer? Ó, vamos rodar isso aqui. Opa, deu algum erro? Deixa eu ver o erro aqui. Ah, eu não instanciei os botões. Então, aqui, eu não vinculei com o XML, né? Então, eu vou vincular eles aqui, ó. Meu btn conversa recebe o find view by id de r.id.btn conversa. E o btn contatos recebe find view by id de r.id.btn contato. Agora sim, já está instanciado. Agora eu consigo rodar isso aqui. Vamos ver. Então, se eu clicar aqui em contato, ele muda para contatos, ele abre o fragmento contato, e se eu clicar em conversa, ele vai abrir aqui o fragmento conversa. Certo? É curioso que ele funcionou com o add, com o método add. Pode ser que tenha tido alguma alteração. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Vamos tirar o fundo aqui, ó. Vamos tirar o background desse. E vamos tirar o background desse. Deixa eu verificar se... Vamos rodar de novo, vamos ver. Ah, agora sim, ó. Como estava com o fundo, não estava dando para a gente enxergar isso, ó. Conforme eu vou clicando, ele está adicionando um por cima do outro. Como eu tinha o fundo para tampar, né, ele não mostrava que estava ocorrendo essa sobreposição. Esse é o problema do método add, né? Aqui, ó, que eu estou adicionando aqui. Ao invés de eu adicionar um fragmento, quando eu adiciono, ele adiciona um por cima do outro e acontece isso. O correto, o ideal é a gente usar um replace, tá? Então, ao invés do add aqui, a gente usa um replace, que aí ele recoloca um por cima do outro. Se eu já tiver um fragmento lá, ele põe o outro por cima, ele substitui, né? Então, agora é para funcionar. A gente não tinha percebido que estava acontecendo isso na hora que eu rodei a primeira vez, porque eu tinha colocado um fundo. Então, o fundo ele tampava o texto que estava lá embaixo, né? Mas agora eu posso voltar ao fundo e que a gente pode ver que já vai estar certinho. Então, eu tinha posto esse fundo aqui, né? E nesse outro, eu tinha colocado esse outro fundo aqui. Aí, agora vamos rodar. Agora realmente está acontecendo um replace aqui.
certo? Então ele está sendo substituído. Os fragmentos estão substituindo. Com o método add, é adicionado um por cima do outro, certo? Pessoal, então de fragmento é isso. É isso, né? Tem muita coisa para ver, mas o básico de trazer os fragmentos para a tela é esse aqui. Então, até a próxima aula.